E aí pessoal, está a começar mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos estar aqui a reagir invenções brasileiras que mudaram o mundo. Estou aqui com meu colega. Fala aí pessoal, Evaristo Júnior de Moçambique, África. Vamos aqui conhecer as invenções brasileiras que mudaram o mundo e vamos a isso. Fala galera, tudo bem com vocês? O Brasil tá cheio de gente criativa e bem disposta a inventar coisas para melhorar o nosso dia a dia. E isso já acontece há muito tempo, viu? Boa parte das coisas que a gente usa todo dia foram inventadas por brasileiros. Você duvida? Então dá só uma olhada. Vamos ver. Vamos conhecer. O aparelho Bina, que é aquele sistema identificador de chamadas que se popularizou lá nos anos 90, veio daqui mesmo. Mas a história por trás dessa invenção é um pouquinho triste, na verdade. Sim. Depois de passar anos buscando os royalties pelo uso do serviço em aparelhos celulares pelas operadoras de telefonia, Nélio José Nicolai acabou falecendo em novembro de 2017 sem conseguir os seus direitos. A Bina foi inventada em 1977, enquanto o engenheiro elétrico trabalhava na Telebrasília. O objetivo do inventor era reduzir o número de trotes recebidos. Nos anos 90, quem tinha um Walkman era bem descolado. Mas, ao contrário do que você deve imaginar, o aparelho não foi o primeiro reprodutor de áudio portátil do mundo. Antes dos populares dispositivos da Sony, que tocavam as fitas cassetes, Andreas Pavel criou o Stereo Belt em 1972, que executava a mesma função. Andreas nasceu na Alemanha, mas foi criado no Brasil, desembarcando por aqui quando tinha apenas 6 anos de idade. Segundo o inventor, o Stereo Belt foi criado para adicionar trilha sonora à vida real. Amado por uns, odiado por outros, o cinema 3D também foi uma invenção brasileira. Sebastião Comparato nasceu na Itália, mas também se criou aqui no Brasil. O inventor criou o cinema 3D ainda em 1934, desenvolvendo 2 projetores que foram apresentados na cidade do Rio de Janeiro. Muitas outras ideias de cinema 3D foram desenvolvidas em outros lugares do mundo, até de fato a tecnologia se concretizar e passar a ser algo real. Infelizmente, Sebastião não teve as suas invenções reconhecidas enquanto estava vivo. Quer dizer, a maior parte deles morreram Antes de terem o reconhecimento de suas invenções. Máquina de escrever. Muito antes do Microsoft Word, os textos eram digitados em uma máquina de escrever. A máquina em si foi lançada no mercado pelos norte-americanos, mas quem criou mesmo a parada foi o padre Francisco João de Azevedo, lá em meados de 1861, em Recife. Batizada de máquina taquígrafa, a invenção contava só com 16 teclas, e quando eram combinadas geravam outros sinais gráficos. A máquina de Francisco era de madeira e foi feita à mão, com a ajuda de uma lixa e um canivete. Bem MacGyver esse padre, né? Os chuveiros foram inventados em 1872, mas como ainda não tinha eletricidade naquela época, o povo precisava dar um jeitinho para esquentar a água, tipo no sol ou no fogão a lenha. Mas em 1927, Francisco Canhos Navarro, que morava no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Jaú, conseguiu fazer o chuveiro funcionar com energia elétrica. Ele foi responsável pelo primeiro chuveiro completamente automático e ainda fez questão de criar as chaves para alterar a temperatura conforme o clima da cidade. Infelizmente, Chico não é reconhecido pela invenção porque comeu bola e quando decidiu patentear, em 1943, outras empresas já tinham chegado na frente. Urna eletrônica? É muito difícil acreditar que muitos países ainda não usam a urna eletrônica nas votações, ficando ali no papelzinho old school mesmo. Mas o que muita gente também não sabe é que por aqui a primeira eleição informatizada aconteceu em 1996. Você sabe que aí não nós entrando em funcionamento no Brasil no ano 2000, depois de anos de desenvolvimento. A grande vantagem da urna eletrônica é a rapidez na apuração dos votos e a redução da possibilidade de fraude. O inventor por trás dessa urna eletrônica foi Carlos Prudêncio, que é morador da cidade de Brusque, em Santa Catarina. Painel eletrônico. Sabe aquela placa eletrônica que os árbitros seguram durante os jogos de futebol, mostrando quantos minutos faltam para acabar a partida ou indicando a troca de um jogador? Então, ela também foi inventada por um brasileiro. Carlos Eduardo Lamboglia patenteou sua invenção em 1997 lá no Ceará. E no ano seguinte, sua criação fez parte de todos os jogos da Copa da França. Coração artificial. Os brasileiros também ajudam a humanidade a salvar vidas.
O engenheiro mecânico Aaron de Andrade criou no ano 2000 o primeiro coração artificial da história. O objeto, feito de poliuretano e do tamanho de uma bola de tênis, é alimentado por um motor elétrico e conectado ao coração natural. Facebook, tá amanhã Todo também, mundo né? aí já deve ter assistido o filme Rede Social, né? Bom, quem não viu, a gente já dá um spoiler e conta que o Eduardo Saverin é o brasileiro cofundador do Facebook. O cara era colega de faculdade de Mark Zuckerberg e participou dos primeiros anos de vida da rede social mais popular do mundo. Ele foi um dos primeiros investidores do negócio e também cuidava da parte financeira da empresa. Depois de uns anos e algumas tretas, Saverin precisou acionar a justiça para ter seu nome recolocado como cofundador do Facebook. A maioria das histórias de invenções passam por uma competição de quem criou o que primeiro e muitas vezes falta prova suficiente para definir quem realmente foi o inventor oficial de cada projeto. Mas o que importa é que a gente sabe que muito brasileiro vem se envolvendo em projetos bem bacanas desde sempre, né? E aí, você lembra de mais alguma invenção que é made in Brasil? Então conta pra gente aqui nos comentários que a gente volta a se falar no próximo Top Tech. Beijo! Muitas invenções. Facebook, É um co-fundador. cofundador, yeah. Participou no projeto. Ele participou no projeto. Interessante, Muito porque interessante. Foi bom conhecer algumas invenções brasileiras. várias invenções. E eu pensei que ia aparecer no meu avião, né? Porque tem uma discussão aí entre brasileiros e americanos, né? Tipo, quem criou o avião, sei lá, então pensei que ia aparecer também aqui. Mas foi muito bom conhecer essas outras invenções que foram feitas por brasileiros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e até a próxima. Valeu.